Olá pessoal, bem-vindos. Esse é o canal Descomplica SUS. Eu sou o professor Heleno Júnior. Esse é mais um vídeo da série do programa de Saúde com a Gente, onde eu trago algumas disciplinas, do desenvolvimento desse curso, que tem como formação técnica para agentes comunitários de saúde e também agentes de combate às endemias. Hoje nós iremos falar um pouco sobre a atividade de número 22, que traz aí anatomia, alguns conceitos de anatomia, de fisiologia, também alguns conceitos de primeiros socorros, né? Tema que é bastante importante, né, para o entendimento do agente comunitário de saúde e do agente de endemias na sua função, como ele poderá ajudar também a comunidade, os usuários de saúde, frente a problemas de saúde e com algumas intervenções específicas de primeiros socorros, né? E a partir de então a gente já começa a ter uma base para outros tipos de procedimentos em que os profissionais passarão a realizar, como noções de curativos, noções de aferição de pressão, né? Entre outros pontos importantes na formação técnica dos profissionais. Antes de começar, vou pedir que você se inscreva no meu canal, deixe aí seu joinha e também o seu comentário, né, de onde você fala, onde você trabalha. Esse canal é dedicado para você, profissional de saúde, estudantes, né, e também demais interessados no tema. Eu vou passar rapidinho, né, o conteúdo que está disponibilizado na plataforma do aluno, né, através da plataforma AVA, e nele constam todos os conceitos, né, dessa disciplina. Além disso, o fórum, além disso, a atividade também que deve ser realizada obrigatória, né, a avaliação, e você deve então atender e realizar todas as atividades desta disciplina, né, participando de todos o conceito, né, todos os conceitos nessa plataforma. O, o material ele é bem didático, né, ele traz um material, uma linguagem muito tranquila, acessível, de fácil acesso e entendimento. Então, essa disciplina, ele traz como abordagem, né, compreender os elementos fundamentais da anatomia e da fisiologia humana, também conhecer os aspectos epidemiológicos relacionados ao trauma, conhecer os princípios gerais de primeiros socorros, conhecer de forma transparente, identificando as necessidades e prioridades de cada situação de urgência, reavaliar e avaliar a inicial, né, a avaliação inicial da vítima, identificando as suas prioridades no atendimento, além de identificar abordagens mais assertivas diante de situações de urgência e de emergência, né, e de primeiros socorros. Esses são os objetivos dessa disciplina. Por exemplo, a anatomia é a ciência que estuda as partes do corpo humano. Então, o corpo humano é dividido em partes, e cada parte representa, né, tem o seu significado, tem a sua importância na formação do corpo humano, e a anatomia ela nasceu com o objetivo de estudar essas partes, como funcionam, né, e como elas interagem no nosso corpo, né, e são então importantes para a saúde, né, para o desenvolvimento do corpo humano. Já a fisiologia, ela estuda as funções, né, como os órgãos estão em funcionamento. Enquanto a anatomia traz a divisão dos órgãos, né, por partes, a fisiologia estuda como esses órgãos funcionam, né, e como elas estão em sintonia para o bom funcionamento, né, o funcionamento adequado para uma vida saudável do ser humano. No seu dia, você é agente de saúde de endemias, desenvolve ações de cuidado com a população e também vivencia situações de rotina de urgência e emergência. Então, quantas vezes vocês se deparam com alertas, com sinais de risco, quando visitam um domicílio em um indivíduo, e assim vocês podendo identificar esses sinais de risco, vocês precisam ter a capacidade de identificar e de encaminhar, né, de forma imediata para evitar complicações de saúde para o nosso usuário. Como, por exemplo,
Identificar os locais de pulso, de verificação do pulso no corpo humano, irá facilitar para a gente identificar ali batimentos cardíacos, né? Irá facilitar também para a aferição de pressão, né? E mais na frente vocês terão aulas específicas sobre a aferição de pressão. Saber em que parte do tórax são realizadas as massagens cardíacas são importantes para uma possível reanimação, né? O paciente com uma parada cardiorrespiratória. Então, entender essa manobra de ressuscitação, de reanimação do paciente, é importante conhecer a técnica e como deve ser desenvolvida, né? Porque a gente precisa realizar o procedimento quando se tem segurança, quando a gente entende como deve ser realizado de forma correta para evitar danos e agravamento ao paciente. Conhecer a localização das articulações para saber imobilizar, por exemplo, uma fratura. Então, quando é possível, em uma situação de hemorragia, de cortes, né, de acidentes por objetos, né, perfurantes, né, ou em quedas, acidentes de automóveis, né, ou de motocicletas, como é importante saber essas localizações para poder, então, intervir, né, e ajudar o paciente a ser socorrido de uma maneira que ele não venha perder muito líquido, né, perder sangue e assim entrar em choque e até indo a óbito, compreender outras ações necessárias de primeiros socorros, e aí a gente sabe como é importante entender o socorro a um paciente, ao usuário em afogamento, em choque elétrico, em queda, né? Entre outros acidentes que ocorrem no dia a dia e que o agente comunitário de saúde de endemias, a partir dessa disciplina, terá um conhecimento melhor, ampliado, né, sobre a sua função e como ajudar o paciente frente a esses problemas. E assim a gente compreende, né, a importância de verificar a pulsação, os batimentos, a frequência cardíaca, né, a normalidade, né, qual a frequência cardíaca normal de um paciente. Entenderemos também qual a frequência respiratória normal, quantas respirações por minuto, né, e nas suas várias faixas etárias, né, de idade do ser humano é normal essa frequência respiratória. Podendo também estimar a temperatura relativa à pele, né, aí quais os locais de verificação da temperatura e quando ela ultrapassa a normalidade, né, o que chama a atenção. Então, é importante esse conhecimento dessas partes do corpo humano, né, e os seus sinais de alerta, para que a gente consiga, então, aferir e identificar se o paciente está bem ou o paciente está doente, né, porque o corpo demonstra, através dos seus sinais e sintomas, quando existem alterações. Então, muitas vezes a gente realiza o primeiro socorros, mas para isso a gente precisa ter segurança e entender o procedimento que está sendo realizado. Quando a gente não tem esse conhecimento, quando a gente não tem segurança do que realizar, então é importante você chamar o serviço de urgência e emergência, o SAMU, buscar ajuda, né, que assim você irá contribuir também para salvar a vida desse paciente. Então, existem vários tipos de trauma, né? Existem várias situações em que uma vítima ela pode estar traumatizada e o agente comunitário de saúde, assim como qualquer outro cidadão, entender de primeiros socorros, de como ajudar o paciente, pode salvar a vida dessas pessoas, né? Então, é preciso que observe o local onde aconteceu esse acidente, se não corre risco de outros acidentes, como, por exemplo, acidente automobilístico, né, que é necessário fazer então manobras específicas para evitar outros acidentes. É preciso ter segurança, né, ter segurança para realizar esse primeiro socorro da vítima e segurança também de quem está prestando esse socorro, né? Acionar o serviço de urgência e emergência SAMU, né? Conseguir acesso até as vítimas e que verifique se há qualquer risco de vida imediato, né? E assim identificar o paciente como onde existem acidentes com múltiplas vítimas. Então,
Existem os pacientes que necessitam de socorro mais rápido, né? Socorro imediato do que outros que estão com menor gravidade, né? Então, portanto, algumas situações graves podem existir ações imediatas de primeiros socorros. E aí a gente sabe como, por exemplo, obstrução de vias aéreas superiores, porque compromete a respiração, né? E a respiração, ela é vital para a vida, ela é vital para a continuidade da vida. Então, requer uma urgência nesse atendimento. Introdução de objeto estranho no corpo através de qualquer orifício, através do trauma, porque aí pode causar hemorragias e a perda de líquidos também pode levar à morte, né, ao óbito do nosso paciente. Parada cardiorrespiratória que podem acontecer por diversos problemas, né? Desde trauma, né, desde situações de acidentes, como também de doenças, né, de outros problemas, exposições, né, do paciente a elementos químicos, entre outros pontos, né, que podem causar, né, a parada cardiorrespiratória. Na UBS, você já aconteceu de presenciar situações como lesões de pele, entosses, luxações e fraturas, hemorragias, desmaios, crises convulsivas, né, ou choque elétrico. Então, é comum que aconteça isso, né, e chegue na UBS para um socorro, né, para um pedido de socorro. Ou, muitas vezes, né, alguém procura a UBS pedindo ajuda, né, para chamar o SAMU, a ambulância, o serviço de urgência e emergência, para socorrer o paciente no domicílio por situações como essa. Então, isso é comum. Então, a gente vai entender um pouco mais sobre esses primeiros socorros e como ajudar o paciente em cada situação dessa, em cada problema como esse, né? Então, essa disciplina, ela traz esse entendimento de anatomia, fisiologia e dos primeiros socorros. Então, baixem os materiais complementares, estudem, né? E assim entendam mais sobre os primeiros socorros e como ajudar o paciente frente a situações de risco que podem ali, né, prejudicar a sua vida. Então, pessoal, para terminar essa atividade, nessa disciplina que traz noções básicas de anatomia e de fisiologia, a atividade de entrega, né, de demonstração ao seu preceptor, é você realizar uma técnica, uma manobra, né, criada há muitos anos, né, por um médico, Henry Hellish, em 1974, né, no qual foi batizado pelo seu nome, porque ele idealizou, né, essa prática, essa manobra, esse procedimento que salvam vidas até hoje. Então, pessoas morrem por engasgo, por engasgo por alimento, pedaço de alimento ou objetos, né? Muito comum em crianças colocar objetos, muitas vezes moedas, entre outros objetos, levando então ao engasgamento e o fechamento da via aérea, a via respiratória, né? E com isso causando asfixia, levando à morte, né? Dependendo do tempo de socorro, o paciente ele pode entrar em óbito muito rápido. Então, é uma manobra muito simples de ser aplicada. Você vai fazer na sua unidade de saúde, pode convidar um colega, outro agente comunitário, outro profissional, e fazer na posição, né? Na posição mais fácil de realizar, que é com a pessoa acordada. A manobra pode ser realizada na pessoa acordada ou na pessoa desacordada, que nesse caso requer outros tipos de cuidados, né? Sendo necessário, né, na pessoa desmaiada, chamar o serviço médico de urgência e emergência. Então, o agente comunitário vai fazer uma demonstração na unidade com a pessoa acordada, a pessoa em pé. Então, realiza-se a manobra tradicional, né, sendo essa principal forma de realização, e esse passo a passo consiste do seguinte: primeiro, você vai posicionar-se por detrás da vítima, envolvendo-a com os braços, depois, fechar uma das mãos com um punho, né, você fecha uma mão, o punho dessa mão, e o polegar, né, por cima, depois, posiciona na região superior do abdômen do paciente que deve ser socorrido, né, entre o umbigo e a região da caixa torácica. Coloca a mão sobre o punho fechado, agarrando-o firmemente, né?
puxar com força ambas as mãos para dentro e para cima. Então, observe que você irá, então, posicionar essa mão no abdômen do paciente, de forma firme, né? Uma das mãos fechadas, o punho fechado. Você, então, irá pressionar esse abdômen, né, para baixo, e em seguida você eleva sua mão, né, de uma forma com que essa mão cause uma tosse, né, cause naturalmente um refluxo do paciente, fazendo com que ele coloque para fora aquilo que está obstruindo a sua via aérea. Quando não é possível realizar, por exemplo, pacientes com obesidade ou gestantes, essa manobra ela deve ser feita, então, mais próxima da região, né, do tórax, né, sobre o tórax, tá? Então, a manobra pode ser realizada na pessoa desmaiada e também pode ser realizada na própria pessoa, também com uma técnica parecida, né? Em crianças, bebês, também é possível realizar, né, deitando essa criança sobre o braço, né, sobre o seu braço e realizando a manobra, né, por trás, nas costas desse bebê, para tentar desobstruir a sua via respiratória. Então, essa é uma atividade muito fácil de realização. Você irá praticá-la, né, antes com o seu colega e realizá-la para o seu preceptor, né, seguindo essa técnica. Se você tiver dificuldades, né, existem vários vídeos também que ajudam no YouTube, né, de como realizar a manobra de Helmich de forma correta e assim de sucesso para salvar o paciente. Então, essa é uma disciplina que tem uma atividade prática, né, e assim um procedimento prático de como realizar, no caso de um salvamento, né, de uma vítima com engasgo, tá? Espero que tenha ajudado. Outros vídeos serão postados, né? E agora a gente começa então a fase de procedimentos mais voltado para o profissional agente de combate às endemias e agente comunitário de saúde, né, no curso do programa, curso técnico do programa Saúde com a Gente. Obrigado por sua audiência e até a próxima.